Bem-vindos a mais um vídeo. Eita, nós vamos falar sobre essa figura que ganhou notoriedade aqui nestas terras, para ser mais preciso. Então, é uma figura que ganhou notoriedade nestas terras, muito por conta daquela polêmica envolvendo o senhor Olavo de Carvalho e o senhor Orlando Fedeli, que é ninguém mais, ninguém menos que René Guénon. René Guénon, como bem sabemos, foi um dos maiores expoentes da mal chamada escola tradicionalista. Tá? Algumas coisas que são inegáveis, tá? As suas obras são problemáticas? São. Mas contém muitas verdades? Contém. Tá? René Guénon, com todos os seus defeitos, era alguém com dons naturais bem desenvolvidos? Ele era. Ele era um homem com uma inteligência vastíssima, tá? Bastante penetradora em certas coisas. Ele era um homem que era muito atento, tá? E tem muitas lições úteis em seus livros. É bom lembrar, Santo Tomás de Aquino lhe disse. Ele ensina toda verdade, seja lá quem diz, vem do Espírito Santo. Tudo bem? É como coloquei ali no início do vídeo sobre a escola austríaca. Eu não estou aqui para defender a figura do René Guénon. Tá? René Guénon, ele tem uma tonelada de erros. E aqui a gente vai explorar o seu pensamento dentro das suas principais obras. Tá? Mas como diz aqui o artigo, é quase impossível encontrar alguém com uma riqueza de documentação maior do que o René Guénon. Tá? Então aqui nós vamos adentrar dentro da sua doutrina a partir dos seus escritos mais famosos. E vocês verão com que intuito eu estou gravando esse vídeo, com base no artigo do padre Lucien Rouret. É um artigo escrito em 1932, que se encontra na revista Etudes, tá? Estudos, em francês, do ano 69, tomo 212, julho de 1932, páginas de 184 a 196. Não é um artigo muito longo. Tá? O título do artigo é Les secrets de l'Orient et René Guénon. Então, é um padre, tá? Antiliberal, e que estudou muito a questão do ocultismo. Inclusive, eu vou trazer um outro artigo dele futuramente, tá? Sobre o ocultismo. Mas eu vou trazer aqui, primeiramente, a questão do René Guénon. Por quê? Porque é importante saber, tá? Alguns pensadores influentes do tradicionalismo são influenciados por René Guénon. O Olavo de Carvalho mesmo, ele é influenciado por René Guénon. Eu mesmo já admiti isso. Ele tem tanto elogios como críticas a René Guénon, tá? O Olavo de Carvalho. E, bem, a minha relação com o Olavo de Carvalho é complexa, tá, meus amigos? É complexa. Eu tenho elogios e críticas a fazer o Olavo de Carvalho, tá? Elogios por sua perspicácia em muitos âmbitos, principalmente na questão do pensamento político, mas também tem muitas críticas na parte filosófica e teológica, tá? Eu até tive uma treta pública com ele, e isso um mês antes do Olavo falecer. E eu vou admitir, eu gosto do Olavo de Carvalho, tá? Eu tenho críticas, ao mesmo tempo eu gosto dele. Só que eu não endosso, tá, aquilo que ele tem de heterodoxo, tá?
No entanto, é inegável que há muitos acertos deles que podemos absorver sem o menor prejuízo à fé. Eu digo isso como alguém que leu realmente o Olavo de Carvalho e sabe o que elogiar e o que criticar, tá? Eu não sou um mero palpiteiro. Eu não sou alguém que conhece o Olavo de Carvalho a partir de um artigo do Orlando Fedeli, tá? Que eu tenho aqui, inclusive, em meu acervo, tá? Impresso, e grifado, que eu usei como referência, inclusive, para gravar o vídeo sobre Tolkien. Olha só. Mas vamos aqui adentrar na doutrina do René Guénon, tá? O artigo foi traduzido pelo Felipe Coelho, como o outro artigo que eu li anteriormente sobre revelacionismo, né? Aliás, tem sido muito útil o trabalho dele. Eu soube, inclusive, que ele se tornou continuista, mas o trabalho dele continua útil. Muito útil. Mas vamos lá. Primeiro, introdução. As duas teses centrais de Guénon. Começando o artigo do padre Lucien Rouret, meu xará. Meu nome é Luciano, e ele é Lucien. No estudo daquilo que se convencionou chamar de ocultismo, ninguém em nossos dias traz maior dor, perseverança e riqueza de documentação que Monsieur René Guénon. Ninguém se destaca em dissecar, como ele, a origem e as ramificações de certos movimentos e ideias e movimentos de ideias misteriosos. Seus livros, O Erro Espírita e O Teosofismo, abundam de detalhes inéditos e precisões reveladoras que nos fazem assistir ao nascimento e evolução dessas religiões novas. Delas explicam a estranha forma e manifestam as taras. As taras aqui não é no sentido sexual, tá? É uma outra coisa. Tipo... É como obsessão, por exemplo, tá? Mas erudição é coisa com que, às vezes, a gente se inebria. Na procura do detalhe novo, curioso, pomos-nos a recolher de todas as mãos e descuramos do controle. Então, teses que foram montadas com grande riqueza de fatos são caducas, por falta de base sólida. Quais são as teses que se busca fixar o senhor René Guénon? Duas são as principais, sob as formas religiosas atuais, de modo particular o judaísmo e o cristianismo. Circula uma corrente oculta, proveniente de uma fonte primitiva. Dessa crença primeira, nossas religiões são expressões derivadas, diminuídas. As palavras e os ritos subsistem. Em seu sentido profundo, perdeu-se ou escapa aos fiéis. É esse sentido interno que se trata de reencontrar ou de revelar àqueles que se mantêm no aspecto exterior. Essa tese é comum a todos os ocultistas. Estudamos aqui mesmo, em etudes, algumas de suas formas. A maneira do Sr. Guénon distingue-se por sua informação mais abundante, especialmente na interpretação do simbolismo. A segunda tese, a principal aos olhos do autor, é que a corrente que transporta as crenças primitivas da humanidade tem origem no Oriente, mais especificamente nas Índias. Tese igualmente comum entre os ocultistas. Mas também aqui o Sr. René Guénon esforçou-se por renová-la com uma erudição mais estendida, nascida de um comércio direto com os livros sagrados do Oriente. Não quis ele até mesmo se fazer iniciar nos mistérios das religiões hindus? Além disso, ao opor o Oriente ao Ocidente, ele não apenas enxerga no Oriente o reservatório secreto de todas as nossas crenças religiosas, como ele prega o retorno às doutrinas, às práticas, à civilização, ou melhor, à vida desse Oriente. O mundo envelhecido ou abortado, o Ocidente deve pedir ao Oriente o rejuvenescimento ao mesmo tempo que o verdadeiro sentido das coisas. A essa tese dupla são consagradas uma série de obras: Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus, O Oriente
e Ocidente, o homem e seu dever segundo o Vedanta, a crise do mundo moderno. 2 volumes aplicam-se a ilustrar um caso particular. O Rei do Mundo, em 1930, O Simbolismo da Cruz, 1931. Detenhamos um instante nesses 2 últimos. Até que vemos que o erro do Renegnon parece um erro que é muito comum, inclusive, em muitos modernosos, tá? Porque o que dá a impressão é que ele quer o antigo pelo antigo, tá? As pessoas se deixam levar por esse charme, né? E como se o antigo necessariamente fosse o melhor ou o grande remédio para o mundo moderno, como diz. E onde está essa fonte de qual nós precisamos? Lá no Oriente, né? Lá nos hindus. Sua ilustração em O Rei do Mundo. A ideia do livro O Rei do Mundo nasceu de uma obra póstuma de Sanive Dalvedre, intitulada Missão da Índia, que foi publicada em 1910. Contém a descrição de um centro iniciático misterioso, designado pelo nome de Agartha. O Sr. Renegnon sentia-se bastante disposto, junto de muitos leitores desse livro, a não ver nisso nada além de um relato imaginário. Quando foi publicado em 1924 um volume, Bestas, Homens e Deuses, na qual o Sr. Ferdinand Ossendowski narra as peripécias de uma viagem agitada que ele fez em 1920 e 1921 pela Ásia Central. Fala-se ali da Agartha e também de um mundo subterrâneo que estenderia suas ramificações por toda parte, debaixo dos continentes e mesmo dos oceanos, e pelo qual se estabelecem invisíveis comunicações entre todas as regiões da Terra, no que ele se une a Saint-Yves de Vedette. O Sr. Ossendowski designa a cabeça da hierarquia iniciática sob o título de Rei do Mundo. Nesse Rei do Mundo, o Sr. Renegnon reconhece Manu, o legislador primordial e universal, idêntico a Menes dos egípcios e ao Minos dos gregos. Abre aspas. O nome, aliás, acrescenta ele, não designa de maneira alguma um personagem histórico ou mais ou menos legendário. O que ele designa, na realidade, é um princípio, a inteligência com I maiúsculo, cósmica, que reflete a luz com L maiúsculo, espiritual, pura, e formula a lei, entre parênteses, Dharma, a lei própria às condições de nosso mundo ou de nosso ciclo de existência. E ele é, ao mesmo tempo, o arquétipo do homem, considerado especialmente enquanto ser pensante, fecha aspas para o Renegnon, em Rei do Mundo. O que não impede esse princípio de manifestar ou encarnar em um centro espiritual, estabelecido em nosso mundo terrestre, numa organização encarregada de conservar integralmente o depósito da tradição sagrada, de origem não humana, entre aspas, seria o caso da Agartha, que teria, quem sabe, recolhido o legado da antiga, abre aspas, dinastia solar, fecha aspas, ou, entre aspas, Rei do Mundo, encarnaria um duplo poder, a uma só vez sacerdotal e régio. Essa união de 2 poderes era representada entre os latinos pelo símbolo de Fanos. Na Idade Média, os 2 poderes permanecem distintos, o Papa e o Imperador. Mas faz-se menção frequentemente, nessa época, a uma região misteriosa que era chamada de, abre aspas, Reino do Prestes João, fecha aspas. Esse poderia haver nos nestorianos e nos sabianos, como que a, entre aspas, capa exterior desse centro iniciático,
Recorde-se ainda dos discípulos do velho da montanha, também entre aspas, e dos drusos do Líbano, que se intitulavam, entre aspas, guardiães da Terra Santa. Termo que indica não a terra onde viveu o Salvador, mas uma morada de iniciação. No Ocidente, a ideia de um homem iminente que é sacerdote e rei ao mesmo tempo é representada pelos reis magos e na tradição judaico-cristã por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo. Finalmente, o centro onde reside o rei do mundo. Abre aspas para René Guénon, é o ponto fixo que todas as tradições concordam em designar simbolicamente como o polo, entre aspas, porque é ao redor dele que se efetua a rotação do mundo, representado geralmente pela roda entre os celtas, assim como entre os caldeus, entre os hindus. Essa é a verdadeira significação da suástica. Esse sinal que se acha disseminado por toda parte, do extremo oriente ao extremo ocidente, e que é essencialmente o sinal do polo, também entre aspas. Curiosamente, a suástica que é colocada por ele, ela tem a dobra para a direita, ainda que seja uma suástica vertical, e não inclinada, como a que está na bandeira dos bigodistas. Tá? Isso mostra também, é uma das evidências da origem gnóstica esotérica da doutrina dos bigodistas, né, que atrai muitos ditos tradicionalistas. Né? Eu não me surpreenderia se algum tradicionalista aparecer aqui defendendo o René Guénon. Mas vamos continuar. E o senhor René Guénon ajunta triunfalmente, abre aspas, é sem dúvida aqui a primeira vez na Europa moderna que se dá a conhecer o seu verdadeiro sentido, fecha aspas. Os eruditos contemporâneos, segundo ele, quiseram explicar esse Ocidente mediante, abre aspas, as teorias mais fantasiosas, fecha aspas. A maioria viu aí, como alures, um sinal unicamente, entre aspas, solar, coisa que ele só acidentalmente pôde tornar-se. Outros interpretam-no como sinal do movimento. Interpretação muito insuficiente, pois não se trata de um movimento qualquer, mas de um movimento de rotação que se realiza em torno de um centro ou eixo mutável. É o ponto fixo que, repetimos, insiste senhor René Guénon, é o elemento essencial da suástica. Esse ponto fixo simboliza a residência do rei do mundo. Olha só que interessante. Pausa para recuperar o fôlego. Respiremos por um instante. De que se trata? Trata-se, recordemo-lo, de demonstrar que se pode acompanhar desde os tempos mais remotos uma tradição segundo a qual existiria no lugar da Terra, sem dúvida subterrâneo, um centro iniciático guardião do ensinamento primitivo e que seria presidido por um personagem que se pode ser designado pelo nome de Rei do Mundo. Essa tradição chegou ao conhecimento do Sr. Guénon por meio de dois escritores contestadíssimos do século XX, um dos quais não dá referência alguma. O outro, no dizer do René Guénon, abre aspas, não se responsabiliza por essa afirmação, declara até que não sabe o que pensar, mas atribui a diversos personagens que ele encontrou ao longo da viagem dele, fecha aspas, pela Ásia Central. Tentando, por sua parte, reconstituir o trajeto dessa tradição, René Guénon pretende encontrar alguns pontos de irrupção. Primeiro, a existência dos três legisladores, Manu, Menes, Minos. Mas esses três são daqueles legisladores que se encontram tais e quais no berço de toda e qualquer civilização. O papel deles não tem nada de secreto,
Longe disso, é necessariamente público. Mas por que o cabeça do centro iniciático primitivo e os seus sucessores exerceriam necessariamente esse duplo poder? Demais, como encarnações desse poder, não são indicados com alguma probabilidade senão Melquisedeque e o rei João, entre aspas. É pouco para criar uma tradição. E com que direito atribui a eles uma doutrina secreta? Aí está um proceder familiar nos ocultistas. Encontram na história uma personalidade sobre a qual só se possuem raros dados, e já vão fazendo dela a depositária de um ensinamento misterioso. Olha só que interessante. Perceberam que nada disso aqui você encontra em Tolkien? Pois é, né? Mas vamos continuar. Quanto ao simbolismo sacerdotal de Régio de Janus, isso é fantasia pura. Nos magos, outrora, alguns viram sacerdotes, outros reis, mas isso é completamente diferente de uma tradição de sacerdotes reis. Em nossos dias, concorda-se em ver neles mais simplesmente sábios ou homens notáveis aplicados ao estudo das ciências. Então, como falar de um chefe ou de um centro de iniciação primitiva? E como fica esse reino subterrâneo das ramificações inumeráveis? E como se diga que aí talvez não haja, no pensamento do autor, mais do que um símbolo. Já ouvimos o Sr. Guénon declarar, a propósito de Manu, Menes e Minos, que, embora tais nomes designem um princípio diretor, isso não impede que esse princípio se encarne no centro ou organização existente. E escreve ele noutra parte, falando dessa Terra Santa, abre aspas para René Guénon. Para nós, os fatos geográficos mesmos e também os fatos históricos têm, como todos os outros, valor simbólico, o qual, aliás, evidentemente não lhes atrai nada da realidade própria deles, enquanto fatos, mas a eles confere, junto com essa realidade imediata, uma significação superior, fecha aspas. Leroy Dumont, página 134. Prosseguindo a análise da obra, o restante do volume se emprega principalmente a estudar o simbolismo do mundo subterrâneo. Nele, o Sr. Guénon é fértil, como sempre. Abre aspas, o culto das cavernas, diz ele, está sempre mais ou menos ligado à ideia do lugar interior e do lugar central. E, sob esse aspecto, o símbolo da caverna e do coração são bastante próximos um do outro. Fecha aspas. A aproximação bem característica do jeito ocultista. Esse ano passado optou-se por lugares subterrâneos para o culto, não foi antes de tudo, diremos nós, por motivo de prudência ou de recolhimento? Além disso, diz o autor, com frequência, é feita a aproximação de chelon, com o grego koilon, oco, vazio, cavo. Daí vem a palavra, o verbo cavar, né? O que indica uma relação com caverna. Mas também se escreve chelon, que lembra a palavra celare, ocultar. Abre aspas novamente. Nos períodos de ocultação ou de obscurecimento, a tradição cessa de ser manifestada exteriormente e abertamente. O mundo celeste torna-se, então, mundo subterrâneo. Fecha aspas. Em suma, simbolicamente, caverna igual coração igual céu. Temos o dissabor de dizê-lo ao Sr. René Guénon. Isso é prestidigitação verbal ruim. Se não for pura salada, assinala-se ainda como muito digna de ser notada a relação que existe entre o simbolismo da arca, no dilúvio, e do arco-íris. Lembrando, tá? No original está arc-en-ciel, vulgo arco celeste.
porque o artigo é francês. A arca, durante o cataclisma, flutua no oceano das águas inferiores. O arco-íris aparece na nuvem, ou seja, na região das águas superiores, no momento que marca o restabelecimento da ordem. A analogia manifesta-se aqui no sentido mais estrito da palavra. Estamos na presença de duas figuras, abre aspas, inversas e complementares uma da outra. A convexidade da arca está virada para baixo, a do arco-íris para cima, e sua reunião forma uma figura circular ou cíclica completa, da qual elas são frequentemente duas metades, fecha aspas. Essas duas figuras, ao formarem uma esfera mediante a oposição delas, anunciam e manifestam o restabelecimento da ordem, o termo de um ciclo. Essa figura estava completa no começo do ciclo. Era representada por uma esfera que é idêntica ao, entre aspas, ovo do mundo. Abre aspas para o Sr. Guénon. O paraíso terrestre se encontra no plano que a divide, isto é, a esfera, em duas metades, superior e inferior, ou seja, no limite entre o céu e a terra, fecha aspas. No fim dos tempos, a reconstituição operar-se-á, mas na figura da Jerusalém Celeste, o círculo é substituído por um quadrado, fecha aspas. Não está dito no Apocalipse que essa cidade é quadrangular? Obtém-se, assim, aquilo que os hermetistas chamam de a quadratura do círculo. Abre aspas. A esfera que representa o desdobramento das possibilidades pela expansão do ponto primordial e central transforma-se num cubo quando esse desdobramento chega a termo, fecha aspas. Às vezes, pedimos que nos apresente algum fragmento dessa ciência primitiva e secreta, à procura da qual se gasta o esforço ocultista. Aí estão espécimes dela. Então, é esse o sentido escondido das coisas. Francamente, esperávamos coisa melhor. Admitimos estar decepcionados. O simbolismo da cruz de Guénon. O estudo que é objeto do volume intitulado Os Simbolismos da Cruz deriva o seu principal interesse, como se compreende, do gênero de suplício do qual morreu Cristo. O autor afirma desde o preâmbulo como o fato inconteste que se trata de um, abre aspas, símbolo que é precisamente daqueles que são conhecidos por quase todas as tradições, o que é indicado que estão ligados diretamente à grande tradição com T maiúsculo primordial, fecha aspas. Olha só, temos aqui a doutrina dos perennialistas. Continuando, ora, não há nada de menos provado do que isso. Antes do cristianismo, à margem do cristianismo, a cruz não aparece como sinal posto em destaque em nenhum monumento religioso ou profano. O Sr. Guénon não é capaz de citar exemplo algum. Se encontramos a cruz na arte de diversos povos antigos, é a título de ornamento secundário, tal como o círculo, e trata-se da cruz grega, quadrata, cujo aspecto distintamente geométrico se presta à arte ornamental. É a esse título que ele figura em joias antigas, colares e brincos. A cruz ansata, o Ankh dos egípcios, na qual a barra transversal é encimada por um anel, tem o seu valor hieroglífico como os outros sinais, sem que ela possa atribuir um valor misterioso. E, quando o autor adiciona, abre aspas, a cruz está longe de pertencer própria e exclusivamente ao cristianismo, fecha aspas, ele não nos ensina nada de novo, mas omite dizer que esse sinal ocupa no cristianismo um lugar que é sem comparação nenhuma com aquele que ele pode ocupar fora do cristianismo. E, no entanto, esse lugar que a cruz ocupa fora do cristianismo,
deveria ter sido de primeira ordem se fosse verdade, como se afirma que, abre aspas, se Cristo morreu na cruz, foi em razão do sabor simbólico que a cruz possui em si mesma, e que sempre foi reconhecido a ela por todas as tradições, fecha aspas. O símbolo, com efeito, corresponderia a um dogma capital. O indivíduo, se nos garante, não constitui senão uma entidade relativa e fragmentária. Ele não é um todo fechado, que se bate a si mesmo. Ele não passa de manifestação do ser. O ser verdadeiro, ou si, tem uma realidade permanente e eterna que se manifesta em múltiplos estados. Mais ainda, que encerra todas as possibilidades, quer sejam elas um dia ou jamais realizadas. Abre aspas, a existência, com E maiúsculo, é a única na sua natureza íntima como o ser é um em si mesmo. O ser total, incondicionado, transcendente, pode ser chamado de o homem universal. Esse o homem universal se realiza nos homens particulares. A realização do homem universal é simbolizada pelo sinal da cruz. Abre aspas. Nessa representação crucial, a expansão horizontal corresponde à indefinidade das modalidades possíveis de um mesmo estado de ser considerado integralmente, e a sobreposição vertical à série indefinida dos estados do ser total, fecha aspas. Nos outros termos, a barra vertical representa os diversos estados do ser. A barra horizontal corresponde aos diversos modos de um mesmo estado. A cruz simboliza, assim, a expansão do ser em todas as suas modalidades. O ponto central da cruz corresponde àquilo que o esoterismo muçulmano chama de a estação divina, aquela que reúne os contrastes e as antinomias. Ela corresponde àquilo que a tradição extremo-oriental chama de o invariável meio, lugar do equilíbrio perfeito. O sábio perfeito, segundo a doutrina taoísta, é aquele que chegou ao ponto central e ali permanece em união indissolúvel com o princípio, participando de sua imutabilidade. O Sr. Guénon desenvolve muitas outras considerações sobre a cruz, que o leitor curioso de sutilezas matemático-metafísicas poderá ir procurar no livro dele. Nós nos restringiremos a duas observações. Então, aqui ficou claro, se algum engraçadinho dizer que em tal cultura já usava a cruz, aqui, ali, acolá, a cruz, nos povos antigos, era apenas uma mera figura ornamental, como é o círculo, por exemplo, ou o triângulo, ou o losango, ou qualquer outra figura geométrica, tá? Aquela cruz que é mais um sinal de positivo, né? Com as barras em tamanhos iguais. É diferente da cruz cristã, que também ocupa um lugar de proeminência que não se vê em nenhuma outra cultura. Mas vamos continuar. Nós nos restringiremos a duas observações. A primeira, nos diversos textos tirados de doutrinas esotéricas do René Guénon, nos diversos textos tirados das doutrinas esotéricas do Oriente, citadas pelo Sr. Guénon, a cruz não é nomeada. Permanece a ser provada, portanto, a coisa essencial, que a cruz fora do cristianismo é empregada como símbolo e que esse simbolismo é um ensinamento tradicional. A segunda, se a cruz simboliza e exprime a natureza do ser transcendente ao mesmo tempo que as relações do homem particular e do sábio com esse ser, como é que, perguntamos novamente, a cruz ocupa um lugar tão pouco importante nas representações antigas, ou seja, de mero ornamento, e não de proeminência? Pois é, esse René Guénon, ele basicamente está querendo pagar de espertalhão, né? Mas sabemos que ele é um ocultista, então ele vai querer, de alguma maneira, subverter o ensinamento cristão sobre a cruz. Sobre o genuíno simbolismo e tradição cristãos. Quer isto dizer que se deva rejeitar todo o simbolismo?
nós não podemos nos esquecer de que toda a liturgia católica é simbólica. Os ritos, os gestos do nosso culto exprimem, recordam, evocam coisas de ordem superior. A água do batismo, o crisma da confirmação, o pão e o vinho eucarísticos não são só matéria do sacramento. Também significam também realidades eminentes, uma purificação ou um enriquecimento espiritual, um alimento divino. A Igreja, em suas orações, nos convida a nos elevarmos por meio das coisas visíveis às coisas invisíveis. Ela sabe que todo material é a imagem do espiritual. Mais ainda, ela sabe que o todo criado é vestígio, reflexo de Deus. É Deus que nós devemos procurar descobrir em todo o finito, no mundo dos corpos, no mundo das almas. Seus doutores, seus místicos indicaram itinerários e subidas para guiar a alma cristã, auxiliando-se das criaturas, na ascensão dos cimos divinos. O que censuramos nos ocultistas é eles atribuírem às coisas significações forçadas, fantasiosas, gratuitas, tiradas de comparações aventurescas, deduzidas de similitudes longínquas, ínfimas, verbais. Por exemplo, de uma simples analogia de sons entre duas palavras. É erigir conjecturas temerárias, hipóteses que pedem ser controladas em afirmações dogmáticas. O que não podemos aceitar é a pretensão de descobrir em todo esse pseudo-simbolismo expressão de uma doutrina primitiva, perdida ao menos para os povos do Ocidente. Se há uma tradição que se conservou através das eras e que aparece aqui ou ali mais manifesta, é a de uma falta primitiva, de uma queda, com a promessa de um reparador. Essa tradição está consignada em termos mais nítidos nos livros sagrados dos judeus. São Paulo diz desse povo que tudo é que acontecia a eles em figura. 1 Coríntios 10:11. Assim, quanto ao cativeiro do Egito, o maná, a água que brota do rochedo, a serpente de bronze, a travessia do Mar Vermelho, o culto deles e os sacrifícios deles prefiguravam um culto mais perfeito, um sacrifício mais espiritual. Pode-se garantir, sem temor de errar, que nasceu daí a ideia ocultista. Os livros do Antigo Testamento forneceram a matéria-prima às investigações dos ocultistas. O que eles não enxergaram, ou que não quiseram enxergar, é que aquela história inteira se apresentava, mesmo naquilo que ela referia do passado, como um anúncio e prefiguração do futuro. E que há de espantoso que assim seja, se considerarmos que a vinda a este mundo de um Redentor, de um Deus encarnado, é o grande acontecimento, o acontecimento central da história da humanidade, com plena razão. São Paulo chama a época da vinda de Cristo a plenitude dos tempos. Cristo mesmo disse que a sua missão é a de cumprir e perfazer todas as coisas. Ele se apresenta como a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha na escuridão. O que aprendi de meu Pai, portanto, o sentido da divindade, razão última das coisas e do homem, eu vou dei a conhecer. Por uma estranha inversão das coisas, os ocultistas procuram nas palavras, fatos e gestos de Cristo vestígios de uma doutrina que, antes dele, só tinha sido balbuciado. A sua doutrina não é um reflexo imperfeito daquilo que precedeu. Tudo aquilo que foi feito e dito antes dele o prepara. Ele é a verdade plena, toda a verdade. Como é que o Senhor Guénon, que leu o Evangelho e que às vezes é encontrado em nossas igrejas, não compreendeu isso? Pois é, meus amigos, aqui também vale uma crítica a muitos que criticam a questão do simbolismo. O simbolismo tem importância, tá? Para compreender as histórias, para
compreender também as doutrinas. E o próprio Deus se serviu disso, tá? O próprio Deus se serviu disso, como nós vemos. A Sagrada Escritura mesmo é uma verdadeira e interminável coleção de símbolos que significam, prefiguram algo futuro. Tanto o que aconteceu, como há de acontecer. Mas a ambição de René Guénon vai mais longe de nos impor esta ou aquela interpretação simbólica ou transmitir alguns lampejos da doutrina primitiva. É uma renovação do Ocidente que ele tem em vista, e essa renovação não pode ser feita senão mediante um retorno ao espírito do Oriente. E o espírito do Oriente é o espírito essencialmente tradicional. O que o autor já tinha desenvolvido em o Oriente e Ocidente, ele retoma na crise do mundo moderno. Certamente, é fácil para ele denunciar as taras da nossa civilização material e agitada, a busca desenfreada por bem-estar, a nossa concepção materialista da ciência e da vida. Na perturbação que trabalha hoje a sociedade, ele vê a aproximação do fim do mundo, o fim de um ciclo histórico. Ele sabe, aliás, consciência segura, que o período histórico em que vivemos, abre aspas, remonta exatamente ao século XVI antes da era cristã, fecha aspas. Ele admite que, no Ocidente, é no catolicismo que subsistem os restos do espírito tradicional. Houve um endireitamento notável no tempo do começo e sua primeira expansão do cristianismo. Depois da verdadeira Idade Média, ou seja, depois do século XIV, começou a decadência. A Renascença, protestantismo, positivismo, laicismo, tais foram as suas etapas. Em nossos dias, se o catolicismo conservou talvez o depósito da tradição, o sentido profundo dela se perdeu. Esse é o pensamento do René Guénon, tá? Não vou pensar que é o autor que está dizendo isso, ensinando isso. Abre aspas para René Guénon. Onde estão, pergunta ele, mesmo no catolicismo, os homens que conhecem o sentido profundo da doutrina que professam exteriormente, fecha aspas. Acima deste ou daquele conhecimento simbólico, o espírito dessa doutrina é a superioridade da contemplação sobre a ação. Mas, novamente, como se deve entender esse exercício da inteligência? Aqui nós tocamos no ponto vital do pensamento do René Guénon. O conhecimento propriamente dito, o verdadeiro conhecimento metafísico, só se obtém por intuição intelectual. A razão não alcança senão, entre aspas, teorias antimetafísicas. Abre aspas para o René Guénon novamente. Enquanto os ocidentais se obstinarem em desprezar ou negar a intuição intelectual, não poderão ter tradição alguma no verdadeiro sentido da palavra, nem poderão tampouco entender-se com os autênticos representantes das civilizações orientais, nas quais tudo está como que suspenso a essa intuição, imutável e infalível em si. O único ponto de partida de todo desenvolvimento conforme as normas tradicionais. A Crise do Mundo Moderno, página 90. O inteiro volume, O Homem e o Seu Dever segundo a Vedanta, se aplica a mostrar essa intuição em obra, os conhecimentos que ela pode prover. O Vedanta, ou o Veda, é a ciência suprema, tal como ela está contida nos Upanishads, onde se exprime a pura religião brâhmica, a tradição primordial e fundamental. É, abre aspas, uma doutrina puramente metafísica, aberta para possibilidades de concepção verdadeiramente ilimitadas. Enquanto tal, essa doutrina, abre aspas, não tem como se conciliar com as fronteiras mais ou menos estreitas de um sistema, seja qual for, daquilo que chamam de filosofia. O Vedanta é essencialmente a consideração de Brahma, ou princípio supremo, princípio não qualificado, além de toda distinção, absolutamente incondicionado.
Esse princípio se confunde com o si transcendente e permanente de que o eu humano passa de modulação transitória e passageira. Brahma, ou Espírito Supremo, reside no centro vital do ser humano, a união íntima e essencial do nosso eu com Brahma. União que é propriamente o yoga, constitui a libertação. Isso mesmo, meus amigos, a yoga é uma prática religiosa pagã, tá? Olha bem, a união íntima e essencial do nosso eu com Brahma, a união que é propriamente o yoga, tá? Constitui a libertação, ok? É obtida por meio da atenção perpetuamente concentrada e fixa no Supremo Brahma. Esta é a única preparação realmente indispensável para a libertação. Os ocidentais apresentam a salvação como um fruto da ação, como se a ação pudesse libertar da ação. Além disso, diferentemente da salvação, a libertação pode operar-se já a partir desta vida. O yogi, que realizou a identidade suprema, é um com Brahma, que é, abre aspas, eterno, puro, livre, solitário, incessantemente repleto de beatitude, princípio de toda a existência, cognoscentes e sem fim, fecha aspas. Com seu ardor, com sua embriaguez de crente, o senhor René Guénon celebra em 250 páginas essa metafísica. Essa metafísica, é claro que é falsa, né? Pois bem, essa metafísica que é completamente gnóstica, para não dizer diabólica. Considerações finais. Cumpre saber se desanuviar desse inebriamento. É evidente que há um pensamento oriental e um pensamento ocidental, uma maneira de pensar própria ao Oriente, uma maneira de pensar própria ao Ocidente. Mas com que direito impor ao Ocidente as concepções e formas de pensar do Oriente? Coloquemos que os altos platôs da Índia sejam o berço da humanidade. No tempo dos primeiros arianos, uma mesma civilização estava submetida às mesmas crenças e às mesmas instituições. Quais fossem exatamente essas crenças e instituições é impossível de precisar. Não se pode senão conjecturar, a partir daquilo que permanece comum às civilizações do Ocidente e do Oriente. Seja como for, quanto a isso, essas duas civilizações tomaram um rumo diferente. Essas diferenças são tão profundas que só podem dever-se às exigências, às necessidades diferentes nascidas das atmosferas, do ambiente, da circunstância de vida. Elas marcaram o espírito de cada civilização ao ponto de que seria pueril sonhar com unificação. De resto, sem dúvida alguma, elas correspondem a elementos que continuam a existir. Quem sonharia em reduzir a forma de pensamento à lógica dos ingleses, a forma de pensamento à lógica dos franceses? E, no entanto, as civilizações deles têm tantos pontos em comum. Assim, querer converter o Ocidente ao Oriente é pura quimera. Vejam só. Então, não adianta, né, desejar esse tipo de coisa. Há quem julgue que seja necessário, né? Continuando. Mas, ao mesmo tempo, podemos encontrar o pensamento primitivo da Índia nas escrituras védicas. Esses escritos formam uma coleção compilada tardiamente. Os fragmentos denotam uma indubitável evolução das crenças e das práticas. Embora não se tenha conseguido até aqui determinar a sua sequência e cronologia, os indianistas, como Barth e Lavalle-Poussin, concordam em dizer que a metafísica brâmica não é primitiva. Os primeiros hinos apresentam noções bastante rudimentares e grosseiras sobre a alma, sobre o princípio que anima a natureza. Sacrifícios com ritos minuciosos e impostos sob a pena de nulidade ocupam o lugar
um grande lugar na religião. Toda a metafísica monista que expõe em René Guénon é fruto posterior do trabalho da caça sacerdotal. E como crer que essa metafísica abstrusa conforme a religião da massa do povo hindu? Será ela o apanágio dos videntes de certos monges, de yogis errantes ou solitários? O povo terá as suas práticas, os seus ritos, a sua teologia menos refinados. Quiçá o Sr. Guénon aceita essa hipótese. Os ocultistas, em geral, reservam a verdade a uma elite, na qual modestamente se incluem. Os ocidentais julgam que a verdade essencial sobre a doutrina, deve ser acessível a todos. Puramente metafísica, a doutrina védica ou brâmica que se nos propõe reduz a religião a um exercício puramente intelectual. Foi-nos proposto o santo retendo a sua, abre aspas, atenção perpetuamente concentrada e fixa no Supremo Brahma, fecha aspas. Ele se aplica a desembaraçar de toda terminação o Ser Supremo. Ele esvazia-o de toda a realidade, faz dele algo como um ponto matemático. Ao mesmo tempo, ele se esvazia a si próprio, até ao ponto em que o vazio do eu seja absorvido no vazio do grande si. Nesse trabalho, toda noção de perfeição e de bondade fica de fora. A contemplação do santo será seca e estéril, aquela da qual foi dito por um ocidental, abre aspas, ai do conhecimento que não se volta para amar, fecha aspas. A contemplação que tem por si não abismar a alma na adoração e no amor, mas que pretende dar consciência ao vidente de que ele e o princípio supremo são um só. Cuida-se de não dizer. O catolicismo distingue os homens em virtuosos e maldosos. O orientalismo, a maneira dos seus novos profetas, divide-os em sábios e ignorantes. Conservemos a nossa simplicidade. Nós aprendemos do nosso único mestre, Cristo, que as profundezas de Deus são descobertas não aos sábios todos cheios de sua ciência, mas aos simples e aos pequenos. Dentre esses simples e pequenos, há os místicos do catolicismo, conhecidos como os tais. Há todos os humildes pelas quais, na oração, Deus se deixa tocar. Pois bem, meus amigos, assim termina o texto. Eu achei pertinente gravar esse vídeo justamente porque muito se fala do René Guénon, mas sem saber quem ele realmente é. Tanto os que querem criticar como os que querem elogiar. René Guénon é um homem de vastíssima erudição, mas também o que ele tinha de erudito, ele tinha de falsificador. Ele tem coisas úteis? Tem. A crise do mundo mulher não é de todo se jogar fora. Mas, dada a quantidade de erros, dada a quantidade de coisas más, talvez seja um autor que não faça muita diferença em quem quer buscar uma autêntica erudição. Uma erudição que não seja para se vangloriar, mas uma erudição que seja usada para amar. E isso faltou ao René Guénon. Encerro por aqui. Fique com Deus e até um próximo vídeo.